Atos, capítulo 12, o verso 6, que vai dizer para nós o seguinte: e quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas da porta guardavam a prisão. Eu tenho por costume, quando leio a Bíblia, eu gosto de ir nos detalhes e gosto de tentar, na minha mente, imaginar a cena do qual eu acabei de ler. E não é diferente com esse verso. Eu queria que vocês também imaginassem aí. Pedro estava preso. Herodes o queria apresentar no dia seguinte para poder matá-lo. Então Pedro estava ali por causa de quê? Porque estava pregando a palavra de Deus. Em outras palavras, ele estava sofrendo uma injustiça. Herodes, achando que era pouco ele ser lançado em um calabouço, acorrentou, colocou um soldado de cada lado, trancou os portões e do lado de fora mais dois soldados. Ele queria ter a certeza que dali Pedro só sairia para a morte. E em meio a essa situação, o texto diz que Pedro estava dormindo. Não fosse suficiente essa situação caótica, ainda tinha outro problema, questão emocional, porque Pedro havia perdido seu irmão na fé, Tiago, irmão de João, tinha sido passado ao fio da espada. O que salienta aos meus olhos é essa questão. Pedro estava dormindo. E aí eu me pergunto, mas como que isso é possível? Conheço pessoas que, por menos, muito menos do que isso, perdem o sono. A angústia toma conta. A insônia passa a ser uma companheira das noites, das madrugadas. Os questionamentos. Por que, Senhor, eu passo por isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que a minha família está enfrentando isso? E aí, normalmente, uma das primeiras coisas que a pessoa perde é a paz, a angústia, o desespero em muitos, a aflição passa a acompanhar essa pessoa. E por quê? Simples. Porque a pessoa se deixa levar pela situação ora enfrentada, pela dificuldade ora apresentada. Foca tanto naquilo que está passando que esquece algo muito maior, que é aquele que nos pode conceder o alívio, a paz, a verdadeira paz. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Como ter paz em meio às situações caóticas que nós enfrentamos no dia a dia. Como ter paz em meio a uma situação que, humanamente falando, só nos encaminha para ficarmos angustiados. Como alcançar essa paz? Primeira coisa que eu tenho que entender, já que o irmão Dileno gosta de anotar, anote a frase, irmão. A grande questão não é o que nós passamos. A grande questão é como nós passamos pelas dificuldades da vida. Ou, se quiser mudar, com quem nós passamos pelas dificuldades da vida. Embora ali estivessem os soldados com Pedro, eu acredito que ele, em seu coração, ele carregava Jesus Cristo. E por que eu sei que ele carregava Jesus Cristo? Porque ele estava em paz. Ele entendeu, por exemplo, Salmos 4:6, desculpe, 4:8. O que diz? Em paz eu me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Ou seja, o sono verdadeiro, ele é o resultado da fé que nós carregamos na pessoa de Jesus Cristo. Quantos não vão se deitar já em angústia e não entendem por que não dormem? E aí, quando não conseguem dormir, vão para médicos, e os médicos vão receitar os comprimidos, aqueles remédios. Eles não nos fazem ter o verdadeiro sono, o sono reparador, o sono restaurador. Porque somente quem se deita em paz e logo pega no sono é quem confia que Deus está no controle de tudo. E a primeira pergunta que eu faço para você e para mim: como tem sido o nosso sono? Somos capazes de dizer que dormimos tranquilo? Tudo bem, talvez você não diga assim, eu passo, mas e em meio aos problemas?
E em meio às dificuldades, conseguimos dormir tranquilos. Quando nós entendermos isso, acredite, nem quem estiver ao nosso redor vai entender. Falo isso por experiência própria, já falei em outros sermões, quando com câncer, a esposa olhava para mim e perguntava, isso logo no começo, como que ele consegue dormir em meio a essa situação difícil? É algo que não dá para explicar, é algo para se viver. O segundo ponto que nós precisamos entender é que nós não devemos ficar presos àquilo que passamos. Até porque, por incrível que pareça, por pior que seja a situação, acredite, nós estamos no lucro. Sabe por quê? Qual é o salário do pecado? Romanos 6,23 é claro em afirmar que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, sem exceção, que nós de fato merecemos é a morte. Então, se eu tenho só uma ameaça de morte sobre minha vida, eu ainda estou no lucro. Se eu tenho só uma doença sobre minha vida, eu ainda estou no lucro. Se eu estou só na iminência de ter uma separação, de perder um filho ou uma filha, mãe ou pai, por incrível que pareça, eu ainda estou no lucro. Porque por méritos, como já foi dito aqui no começo, o irmão Gilene disse, são tantos os pecados, então o que nós merecemos, de fato, é a morte. Sei que isso pode chocar os teus ouvidos, mas acredite, essa é a verdade. Não à toa, Jeremias, em Lamentações 3:39, ele diz assim, de que, pois, queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Essa é a triste realidade do ser humano. Quer reclamar? Reclama do próprio pecado. Agora vamos voltar para a questão da paz. Como alcançar a verdadeira paz? Se nós formos para o livro de João, no capítulo 16, o verso 33, Cristo vai dizer para você e para mim assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe, ou melhor, observemos que Cristo, nesse verso primeiro, ele fala da paz. Não é uma paz qualquer. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Eis aqui o caminho para quem quer viver essa paz que é sobrenatural, que é uma paz que se sobrepõe a toda e qualquer adversidade que porventura tenhamos que enfrentar ou que já estejamos enfrentando. É ter paz em Cristo. O problema de muitos é que querem ter paz longe de Cristo, querem ter paz vivendo uma vida sem ter uma comunhão com Cristo, sem ter um relacionamento íntimo, profundo com Cristo. Tolos são os que pensam que somente ir para a igreja e voltar para casa é indicação de que eu tenho um relacionamento com Cristo. Não é. Segundo os estudiosos, o tempo que passamos em uma igreja, o tempo total de nossa vida, chega só a 1%. Olha que absurdo. Só 1%. E eu posso dizer que esse 1% é o suficiente para eu entender, para eu viver a paz quando o meu mundo estiver caindo? Não é. Se prestarmos atenção, passamos mais tempo dormindo do que na igreja. Em média, dormimos 8 horas de sono por noite, em média. Nem todos dormem isso tudo. Mas, em média, é isso. Ou seja, passam mais tempo dormindo do que em comunhão com Deus. Quando, na verdade, deveríamos aumentar muito mais a nossa comunhão. Quantas pessoas nesse horário estão acordadas buscando a Deus? Quantas pessoas nesse horário estão em comunhão orando a Deus? Se você que está ouvindo esta pregação não tem sentido a paz, não tem conseguido viver a paz que tanto almeja, então pare, reflita. O problema talvez esteja na falta de comunhão com Cristo.
Agora, olha o detalhe desse verso de João 16:33. Primeiro, Cristo diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, primeiro eu preciso viver a paz em Cristo. Aí depois ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, as pessoas invertem o processo. Elas querem encontrar paz quando estiverem em meio às aflições. Está errado. Primeiro, eu tenho que viver a paz, resultado de uma comunhão com Cristo. E aí depois, as aflições vão vir, as angústias vão vir, com certeza. Falo isso sem medo de errar. A própria Bíblia confirma. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, lá Paulo diz assim, que todos aqueles, ou seja, sem exceção, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8, Pedro faz um alerta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E esse alguém que ele procura para devorar é exatamente quem está em comunhão com Deus. E no verso 9 do mesmo capítulo 5, Pedro diz assim, resistis firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos cumprem-se em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, para encontrarmos a paz, precisamos ser pessoas resistentes na fé. Voltando para o verso de Atos, encontramos Pedro dormindo. Ele não está reclamando da injustiça. Ele não está fazendo barulho. Me soltem, me tirem daqui. Não, ele está dormindo. Mas aí eu vou abrir espaço. O tempo vai adiantado. Vou abrir espaço e vou fazer uma pergunta. Por que Pedro estava naquela prisão? Pedro já tinha sido alertado, a gente pode olhar isso no livro de Atos, no capítulo 4, não precisa abrir. Lá nós vamos ver Pedro e João sendo alertados, não preguem mais sobre Jesus Cristo. Não falem mais desse nome. Não anunciem mais essa mensagem. Ou seja, Pedro continuou insistindo em pregar a palavra de Deus. E ele sabia que se pregasse a palavra de Deus, a consequência era que ele iria morrer. E agora estava na iminência disto acontecer. O ser humano, ele tem por natureza a autodefesa. O ser humano não gosta de sofrer. Vou só dar um exemplo. Se tem uma agulha e a gente, sem querer, bate com o dedo, automaticamente a gente recolhe a mão. Não queremos sofrer. Não queremos sentir dor. Não queremos ficar machucados. Então, por que Pedro insistiu em pregar a palavra? Se ele sabia que iria morrer, eu vou dizer por quê. Porque Pedro finalmente entendeu que ele tinha que copiar a Cristo. Cristo veio para este mundo para pregar a palavra de Deus, mesmo sabendo que iria morrer. Então Pedro agora copiava o ato de Cristo e continuou pregando, mesmo sofrendo o risco de uma morte iminente. E quando eu sei disso, quando eu penso nisso, eu fico imaginando, e eu? Será se eu amo a causa de Deus a esse ponto? Será se eu amo a alma do meu próximo para pregar a palavra a esse ponto? Porque vai chegar o tempo em que nós vamos correr risco de morte se pregarmos a palavra de Deus. E aí a pergunta, estou eu preparado ou me preparando para uma situação dessa? Eu pedi que a nossa irmã Joana colocasse aquele louvor, porque ele fala muito forte ao meu coração. Eu choro toda vez que olho aquele louvor. E aquela cena das Torres Gêmeas sendo derrubadas no ano 2001, eu me lembro do relato de alguns oficiais, policiais, bombeiros, eles falando sobre seus colegas de farda. Como eu disse, o ser humano não gosta de sofrer, ele quer viver. E quando os aviões jogaram-se contra as torres, os elevadores pararam de funcionar, então as pessoas corriam pelas escadas, corriam para a vida.
Enquanto o cidadão civil, o cidadão comum corria para fora do prédio, soldados, policiais, bombeiros corriam para dentro do prédio. E por que corriam? Por amor àquelas pessoas. Mas como assim amor? Não eram nem amigos deles, nunca tinham visto. Mas se não amasse então as pessoas, que amasse a causa, que amasse a farda que eles tinham escolhido honrar. E a mensagem que eles davam era: corram, saiam daqui, corram para a vida. E eu e você também deveríamos fazer isso. Porque muitas pessoas estão morrendo aí fora e eu não tenho levado a mensagem. Corra para a vida. Vale salientar. João 14,6, Cristo disse: eu sou a vida. Pegando só uma partezinha do verso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero pegar só essa parte. Eu sou a vida. Então eu tenho que pregar isso. Corra para a vida. As pessoas não estão entendendo. Estão indo para as igrejas atrás do evangelho que traga alívio, que traga paz. Não. Foge desse tipo de mensagem, porque o verdadeiro evangelho vai trazer luta, vai trazer batalha para a nossa vida. Mas não desiste. Corre, anuncia, corre para a vida. Mas faz isso em paz. Porque é possível dormir em paz, mesmo em meio ao mundo caindo ao redor. Mesmo que o mundo desabe sobre nós, é possível estar em paz. Sai dos evangelhos que não apresentam o sacrifício para a nossa vida. Porque todos aqueles que querem seguir a Cristo têm que lembrar do que Cristo falou. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Temos vivido um evangelho de comodismo. Temos vivido um evangelho de zona de conforto, achando que ficar sentado no banco só ouvindo a palavra de Deus é bom. Temos pregadores que estão usando o púlpito, a palavra de Deus, para pregar de forma engraçada, para pregar mensagem que agrade o ouvido dos ouvintes. Corre desse evangelho, foge, corre para a vida, corre para Cristo. Porque essas pregações de autoajuda, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que faz com que eu me sinta bem, esse evangelho não vai trazer para você e para mim a verdadeira paz quando o nosso mundo, porventura, venha a cair. E aí eu concluo contando uma história. Recentemente, eu perdi uma irmã em Cristo. Ela tinha enfrentado a primeira luta contra o câncer, tinha vencido, tinha escapado. Os anos se passaram e o câncer voltou, mas em outro canto. Ela lutou pela vida. Lutou até onde pôde. Chegou no ponto que morfina para aliviar a dor não dava mais jeito. Para memória de cada 2 horas era uma aplicação de morfina. O interessante nisso é que as pessoas que iam visitá-la saíam dali reconfortadas. Ela aproveitava essa situação de uma morte iminente e pregava sobre a palavra de Deus. Ela anunciava a quem chegasse lá, para que a pessoa renovasse seus votos de fé. Se alguém tivesse afastado, que voltasse para os braços de Cristo. Eu aprendi com isso mais uma vez que é possível estar em paz, sim, mesmo o mundo caindo ao nosso redor. E eu conto só uma pequena parábola. O tempo já acabou. Muitos anos atrás, um rei lançou um desafio para os artistas que aquele que melhor desenhasse um quadro que representasse a paz, iria receber um grande prêmio. Os 2 quadros que foram, digamos assim, a final para disputar, saber qual era o melhor. O primeiro quadro era de um grande lago, uma água tão parada que ela espelhava ao fundo uma grande montanha, aquela que tem o pico branquinho coberto de neve. Ao redor do lago haviam árvores, lindas plantas, flores, árvores frutíferas. Haviam pequenos animais silvestres,
pássaros. O quadro era tão lindo, tão maravilhoso, que quem olhasse aquela paisagem desenhada tinha vontade de estar lá dentro. A pessoa conseguia se sentir aquela paz que aquele quadro transmitia. Só que, para surpresa de todos, o rei escolheu o segundo quadro como vencedor. Ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? O segundo quadro era o desenho de uma grande cachoeira. Como que uma grande cachoeira pode representar a paz? Cachoeira é inconstante, volúvel, é barulhento, nunca está quieta, está sempre agitada. Como que um quadro desse pode representar a paz? O rei reparou em um detalhe, que foi o que fez ele escolher aquele quadro como vencedor. Ele disse, olha aqui atrás da água, havia uma puxada na pedra, havia um ninho ali desenhado e um pássaro deitado tranquilamente. E o rei disse, pode estar o mundo caindo ao teu redor, pode estar um barulho ensurdecedor, pode haver inquietação ao teu redor, mas se você estiver pousado na pedra, na rocha, que é Jesus Cristo, você vai estar na verdadeira paz. Nesta manhã, eu te pergunto, nesta madrugada, eu e você temos vivido em paz? Ou temos sido afligidos e perdido a paz? Se tenho falado agora, para quem não tem encontrado paz, deixa eu te dizer uma coisa. Pare, aquiete-se, aproxime-se de Deus, por mais difícil que seja. Deixa Ele apresentar a paz dele. Ele disse, a minha paz vos dou. Lá no livro de João 14, 27, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como dá o mundo. Cristo está ansioso para te dar a verdadeira paz, como tem dado para mim, como tem dado para tantas outras pessoas. Mas isso é o resultado de uma comunhão com Cristo. Salmos 46, 10, o próprio Deus disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer você experimentar dessa paz? Quer você viver hoje já dessa paz e sentir o alívio que só quem está em Cristo consegue sentir? Porque se você quiser, ore agora comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela palavra desta madrugada que o Senhor falou para os nossos corações. É verdade, Senhor Deus, que não é fácil ficar em paz em um mundo tão agitado. Não é fácil ficar em paz, Senhor Deus, quando passamos por tantas lutas e problemas. Não é fácil ficar em paz quando temos uma ameaça de corte de conta de energia, corte de água. Não é fácil ficar em paz quando falta o alimento em casa, quando temos ameaça de morte sobre nossa cabeça. Eu sei que não é fácil, Pai, mas eu acredito, através da Tua palavra, que sim, isso é possível. Então, Pai, apresenta-nos essa paz. Apresenta o alívio que tanto nós precisamos. Traz, Senhor Deus, o bálsamo para essa dor que sentimos, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer espiritualmente. Repouse Teu Espírito Santo sobre nós. E assim sendo, Pai, que venhamos a desfrutar da verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, que é uma paz circunstancial, mas a paz que Cristo prometeu quando Ele disse, deixo-vos a minha paz. Abençoo aos ouvintes dessa programação, abençoo os que vão ouvir através do YouTube. Visita cada família, Senhor Deus, e apresenta a paz celestial em cada lar aqui representado. Nós oramos, nós agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém.